E aí, pessoal, vocês estão gostando? Agora eu vou chamar o Pedro Neto e ele vai falar para a gente sobre a tecnologia Power Automate. Pedro, você está aí? Opa. Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo bom também. Bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela. Ótimo. Excelente. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Começando aqui uma palestra, né, no Week 365. Espero que estejam gostando de todas as apresentações. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Power Automate com Adaptive Cards. É mais para a gente dar uma... a gente aprender a utilizar o Power Automate de uma maneira um pouco mais interativa. E, para isso, a gente vai brincar um pouquinho com Adaptive Cards também, ok? Me apresentando, sou Pedro Neto, sou pai da Lives e do Raul também. Atualmente trabalho muito focado com o Microsoft 365 e a Power Platform também, tá bom? E atuei muito tempo como arquiteto SharePoint, desenvolvedor, arquiteto SharePoint, por aí. Antes de começar a falar um pouco sobre Power Automate, interações com o usuário, só dar um passinho atrás e falar só um pouquinho só de história, tá bom? O que eu estou querendo falar de história? Estou querendo falar basicamente do SharePoint, né, 2010, 2013, 2019, e ali aqueles dois vínculos bem interessantes do SharePoint Design. Com essas ferramentas, né, nós acabávamos criando fluxos bem interessantes, de certa forma bem complexos também, com essas ferramentas. Tudo no nosso ambiente on-premise, mas a gente tinha ali nossas aprovações, a gente conseguia criar itens de lista, a gente fazia armazenamento de arquivos. Com o SharePoint 2013, a gente conseguia fazer algumas requisições HTTPs também de dentro do nosso fluxo de trabalho, utilizando o SharePoint Design. Ainda falando um pouco de história, como que a gente trabalhava, né? Basicamente, a gente conectava no nosso SharePoint e escolhíamos o tipo de fluxo que a gente ia trabalhar. Seja um fluxo de lista, né, associado diretamente numa lista, onde a gente falava que ele seria iniciado sempre que um novo item for criado ou alterado, por exemplo, um fluxo de trabalho reutilizável, associado ali aos tipos de conteúdo, aí toda a biblioteca ou lista que utilizava aquele tipo de conteúdo, esse fluxo ia junto. Um fluxo de trabalho de site, que a gente startava manualmente, para a gente manipular uma quantidade de eventos grandes dentro dos nossos sites. Atendia muito bem aos requisitos daquela época, com tudo que a gente precisava criar, né? Inclusive essa parte de interação, né? Que a gente podia criar algumas aprovações, ele ia lá dentro do site SharePoint, criava lá uma listinha de tarefas, com o texto da tarefa, quando que ela deveria vencer, quem estava atribuído, e aí o usuário podia informar se está aprovado, está reprovado, inclusive disparando alguns e-mails para o usuário, onde esse e-mail basicamente era um redirect para dentro do SharePoint. Então o usuário acabava sempre preso ali dentro do SharePoint para executar as tarefas dele, tá bom? Mas e agora? O que a gente tem? Agora a gente está falando muito mais do SharePoint online, né? Ferramentas online, Microsoft 365, Power Platform. E hoje aqui falar um pouquinho do Power Automate,
é basicamente uma ferramenta para a gente automatizar essas tarefas repetitivas. Então, o que antes a gente ficava totalmente preso ao SharePoint, agora a gente tem uma gama maior de possibilidades utilizando esse Power Automate. Hoje o Power Automate, como comentei, ele é uma ferramenta de automação onde você pode disparar fluxos tanto instantaneamente, selecionando um item de lista, clicando no botão do seu smartphone, até mesmo diretamente do aplicativo do Power Automate ou até mesmo dentro do Microsoft Teams. E são esses conectores. Então, antes que a gente ficava preso dentro apenas com as possibilidades do SharePoint, hoje nós temos todos esses conectores, ou seja, nós temos todas essas fontes de dados para conectar os nossos fluxos, tá bom? E como a gente pode observar, a gente não está trabalhando apenas no ambiente Microsoft. Aqui também a gente consegue conversar com o Gmail, a gente conversa com a Adobe, enfim, nós temos outras ferramentas da Microsoft que o Power Automate é capaz de conversar. Então a gente acaba tendo algumas possibilidades maiores de integração utilizando essas ferramentas. Tá, mas e aí? O que a gente vai falar aqui hoje em específico? Bom, basicamente eu quero falar um pouquinho do Power Automate Adaptive Cards. Esses Adaptive Cards, né, esses cartões acionáveis, esses cartões adaptados, eles basicamente nos ajudam a enviar mensagens e colher determinados feedbacks do usuário, tá bom? Utilizando essa ferramenta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Power Automate com Adaptive Cards e a gente vai utilizar bastante o Microsoft Teams aqui hoje também. Porque né, a Microsoft Teams tem muito foco em produtividade. Então, a gente quer resolver qualquer problema que a gente possa ter, qualquer dúvida que a gente tenha, de dentro do Microsoft Teams também. Então, nós vamos fazer essas ferramentas conversarem, tá bom? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de demonstrar o que estou fazendo. Então, aqui a gente já vai criar uma pequena demo para a gente começar a conversar com essas ferramentas, tá bom? Deixa eu parar aqui. Ótimo. Trouxe aqui já o meu Microsoft Teams, no meu ambiente de desenvolvimento, para a gente começar a trabalhar com ele. Qual que é a situação que eu vou trazer aqui? Eu basicamente criei um formulário utilizando o Microsoft Forms, onde cada solicitação enviada eu quero trabalhar para saber quem é que vai atender aquela solicitação. Então deixa eu mostrar aqui para vocês apenas um form bem simples, que eu já coloquei dentro do meu Microsoft Teams, que é basicamente o nome do projeto, a mídia onde que vai ser divulgado esse projeto, alguma descrição e se o usuário ter alguma referência, tá? É um formzinho bem simples, apenas para a gente armazenar essas informações. O que acontece com isso? Isso aqui é um formulário de solicitação de artes, né, para o departamento de marketing que nós temos aqui. Então eu quero que toda vez que um usuário enviar uma determinada solicitação, só um minuto, toda vez que o usuário enviar uma determinada solicitação, eu armazeno esses dados dentro de uma lista do SharePoint apenas para eu ter um controle de quem vai ser o responsável por atuar nele, mas eu quero que tudo aconteça dentro do Teams. Então, dentro do Teams, as pessoas vão conseguir definir quem é o aprovador, ver alguns detalhes dessa arte, enfim, a gente vai conseguir trabalhar com isso. Deixa eu mostrar mais alguns detalhes para vocês. Eu tenho um determinado site do SharePoint, tá? Criei ele aqui há pouco tempo, onde eu tenho uma lista apenas de aprovadores de arte. Por quê? Porque toda arte que foi solicitada vai ter que passar por uma determinada aprovação e a gente vai brincar com isso aqui também. E aqui minha listinha de controle, onde tudo que for criado... Opa, deixa eu apagar isso aqui.
onde tudo que for criado eu vou salvar aqui dentro apenas para eu saber o que vai estar acontecendo, tá bom? Então, vamos fazer agora isso acontecer. Meu formzinho está aqui dentro, solicitação de arte, tá? Só a nível de informação, eu vou pegar o ID desse formulário para utilizar dentro do meu fluxo. Vamos aqui dentro do Power Automate, flow.microsoft.com. Vou criar um novo fluxo. Esse fluxo ele tem essa característica, né? Eu quero que quando um usuário submeta uma determinada resposta, eu armazene essa informação e a partir daí a gente vai trabalhar com ela. Então, vamos criar aqui um fluxo automatizado. Qual o nome dele? Nova solicitação de arte. E aqui a gente vai falar qual que é a trigger responsável, né? O que é que vai disparar esse fluxo? Como que esse fluxo vai começar? E aqui eu já tenho uma opção bem interessante, que é quando uma nova resposta é enviada dentro do meu Microsoft Forms. Então, vamos utilizar ela aqui. Ótimo. Nosso primeiro form já foi, nossa ação, né, nossa trigger já foi definida. Vamos começar a trabalhar agora um pouco com ela. Primeira coisa que eu preciso saber é qual que é o formulário. Observem que aqui ele não aparece. Então, eu vou colar aquele ID que eu tinha acabado de copiar, tá bom? Por isso que primeiro eu vim aqui dentro dele e peguei o Form ID. Esse meu formulário ele está associado a um grupo do Microsoft, um grupo do Teams. Então, por isso que eu acabei tendo que ele não está público, esse é um grupo privado, por isso que nem todo mundo tem acesso a ele. Por isso eu precisei pegar esse ID dele e colocar dentro do meu fluxo. Então, quando uma nova resposta é enviada, o que eu vou fazer aqui dentro? Vou chamar de novo o meu Microsoft Forms. Agora eu vou pegar os detalhes dessa resposta. De qual formulário, colocar aqui um valor customizado, o mesmo ID que eu estava utilizando anteriormente. E aqui eu tenho que falar qual que é a ID da resposta que eu quero analisar. É exatamente o meu item anterior. Até o momento, ok, Pedro, nada demais. Você só está pegando a resposta do seu fluxo. Ok, sem nenhum problema. Vamos trabalhar um pouquinho mais. O que eu preciso fazer aqui agora? Agora eu preciso que, como a gente está trabalhando nesse grupo do marketing, eu gostaria que as pessoas que fazem parte dentro do marketing analisassem essa requisição que chegou aqui e definissem quem é que pode cuidar, né? Afinal, tem uma grande equipe aqui dentro desse marketing, então eu preciso saber quem pode atender essa solicitação. Como que eu posso fazer isso? Aí agora a gente começa a brincar com o Power Automate e o Microsoft Teams. Então, deixa eu colocar aqui Microsoft Teams. Aqui tem uma opção bem interessante que é Post Adaptive Cards and Waiting for a Response. Né? A gente vai postar um card e aguardar pela resposta. Vamos adicionar essa ação aqui dentro. Como que eu vou postar ela? Como um bot. O meu Teams, Microsoft Teams, né? Nós temos lá a opção do bot do Flow, já fica lá configurado, aí nós podemos utilizar isso para fazer esses envios. Onde que eu vou postar isso? Eu vou postar isso dentro de um canal específico. Vamos pular aqui essa parte da mensagem e update message. Vamos aqui para o time. Qual que é o time que eu quero mandar? É uma solicitação de arte. Então eu vou mandar para a minha equipe de marketing e eu vou mandar lá na minha equipe geral. Então, se eu voltar aqui dentro do meu Microsoft Teams, observem que aqui eu tenho marketing e eu tenho um canal geral que ainda não tem nada dentro dele. Em breve a gente vai ter. E aqui ele me pede uma determinada mensagem. O que vai ter nessa mensagem? É aqui que a gente brinca um pouquinho mais com o Adaptive Cards. Aqui nós vamos começar a enviar um cartão dentro do Teams e aguardar essa resposta. O que o usuário vai definir? Qual que é essa resposta que a gente quer? Quem é o responsável por atender essa demanda? Tá, Pedro, mas como que a gente vai escrever essa mensagem? A gente vai pegar, vai escrever um JSON aqui bem bacana, bem bonito, e para a gente poder postar. Só que escrever JSON é um pouquinho chato.
Então, o que a gente faz nessa situação? Deixa eu pegar aqui. Existe um site bem interessante chamado adaptivecard.io. Dentro dele existe a opção de designer. Então, dentro dele, nós vamos construir o card que vai ser responsável por enviar essa notificação, tá bom? Explorando um pouquinho esse site para a gente trabalhar. O que é importante aqui dentro? É importante que aqui você selecione a opção de Microsoft Teams. Nesse caso, eu vou pegar o tema Light mesmo, não vou utilizar o tema escuro, sem nenhum problema, tá? A versão do card que você vai utilizar influencia diretamente, tá? A partir da versão 1.3, você consegue colocar determinadas validações do seu card, isso falando no Microsoft Teams, tá? Você consegue colocar algumas validações de campo obrigatório, alguns preenchimentos, algumas expressões regulares para fazer a validação do card. Mas hoje, até os meus últimos testes, o Teams a gente só consegue trabalhar com a versão 1.2, então essas opções de validação de campo a gente não vai conseguir utilizar aqui, tá bom? Mas enfim, aqui nós temos então nosso cardzinho, aqui ele dá um cardzinho de exemplo para a gente, inclusive no link de samples aqui, vocês conseguem visualizar outros formulários bem interessantes que podem servir de inspiração para vocês, tá bom? Tem alguns aqui bem interessante realmente. Mas hoje a gente quer, basicamente, postar no card falando, olha, chegou a solicitação, o projeto é tal, a descrição é tal, quem pode atender? Vamos focar nisso então. Vou utilizar esse card aqui como referência, tá? Deixa eu apagar aqui alguns botões. Nós não vamos utilizar. Vou alterar esse texto aqui. Nova solicitação recebida. Opa. Nesse caso, eu poderia buscar a imagem do usuário. Não vou trabalhar com essa imagem, então vou retirar ele daqui. Vou colocar aqui solicitante Pedro Neto. A data, acho que não. Como eu vou postar isso de forma automática, não vou colocar a data aqui. Não acho que é tão interessante. Vou colocar aqui a descrição do projeto. Descrição do projeto. Opa, isso aqui para mim não é importante. E uma coisa bem importante, eu preciso colocar aqui uma... Opa, além dele, deixa eu colocar aqui só mais um campo, que é o nome do projeto. Fazer ele aqui um pouquinho mais interessante, né? Vou colocar aqui um espaço um pouquinho maior em relação à linha de cima, colocar um separador dentro dele. Opa. E aqui, vou colocar ele um pouquinho em negrito também, para ficar um pouco mais simples, mais fácil a leitura. E aqui também, vou aumentar aqui o espaçamento entre eles. Colocar um espacinho maior do título para o conteúdo. E acredito, vou deixar a fonte um pouquinho, opa, não é a fonte que eu quero que ela seja um pouquinho mais fina para não ficar tão cheio no meu card. Mais uma opção que a gente precisa aqui dentro é a opção de quem é o responsável, tá? Então vamos colocar aqui essa opção. Deixa eu pegar aqui mais um texto. Opa. A mesma ideia. Quem será o responsável? Nosso placeholder. Selecione o responsável. Item bem importante. Nessa situação, o ID do card que a gente está utilizando, ele é muito importante para a gente conseguir recuperar essa informação posteriormente, tá bom? Então, txt, nome
Opa, mania até hoje, eu sempre começo com caixa de texto, para a gente poder obter esse responsável. E nós precisamos colocar os responsáveis, né? Então vou colocar aqui, Pedro Neto. Deixa eu pegar aqui o meu e-mail. Só um minuto, pessoal. Ok, e vou colocar o Joaquim também. Joaquim é outro usuário que eu tenho aqui dentro. Joaquim, prontinho. Olha, então o meu card ele vai ficar dessa maneira. Uma vez que eu tenho esse card já construído, eu posso vir aqui, copiar essa informação, deixa eu voltar aqui, e simplesmente colar aqui dentro. Deixa eu salvar aqui meu fluxo. Prontinho. Uma mensagem de update, né, após o usuário responder. Obrigado pelas informações. Legal. Vamos fazer o nosso primeiro teste. Vamos aqui dentro do meu formulário de marketing. Form solicitações. Primeiro. Projeto vai rodar apenas no Twitter. Apenas o primeiro. Projeto. Em referência, submit. Enviei o formulário. Vamos ver agora se o nosso fluxo rodou direitinho. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu fiz um pequeno erro, tá? Ele está usando uma conexão com outro ambiente que eu tenho. Então deixa eu só trocar aqui a conexão. Como eu troquei minha conexão, né, eu estava apontando para um ambiente diferente. Agora eu tenho que colocar ele para o meu ambiente atual. Marketing. E dentro do meu channel de general. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos salvar novamente o fluxo. Primeiro teste acontece. Vamos lá. Segundo projeto. Vai rodar no LinkedIn agora. Aqui temos nosso segundo projeto. E agora eu vou enviar. Vamos ver o que acontece nessa situação. Observem que aqui na minha lateral, ele já disparou que aconteceu alguma coisa. Olha que interessante. O card que a gente criou, ele chegou exatamente como a gente queria. Tá? Olha as opções Pedro e Joaquim, que legal. Está bom? Não, mas é um começo. Por quê? Eu falei que a gente precisa de colocar um pouco de dinamismo dentro desse fluxo, né? E tudo que a gente colocou aqui está diretamente no código. Não está legal assim de trabalhar. Então vamos voltar lá para o nosso fluxo. E vamos editar ele um pouquinho para ele ficar mais atrativo, né? Para quem está trabalhando. Você não necessariamente precisa entender bem como que o JSON funciona quando você utiliza aquele AdaptiveCard.io para poder modelar o seu card. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente basicamente vai pegar as informações que a gente quer substituir e pegar do formulário que foi enviado, tá bom? Então, por exemplo, nova solicitação recebida, ok, é um texto legal para a gente não quer trocar isso. Solicitante, Pedro Neto. Isso aqui é legal a gente trocar, porque nem sempre vai ser o Pedro Neto. Então, eu vou apagar. Observem que aqui no meu Dynamic Content, eu tenho a possibilidade de eu capturar algumas informações. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Nesse caso, eu vou pegar apenas o e-mail da pessoa que fez essa solicitação. Eu poderia trabalhar também com o conector do Microsoft 365 para poder pegar o nome do usuário, por exemplo, tá bom? Mas aqui vamos só ir ajustando pouco a pouco. Qual que é o nome do projeto? Tem aqui, foi uma resposta. Nome do projeto. Vamos colocar aqui também a descrição do projeto. Quem será o responsável? Vou manter assim,
tá bom? Para a gente ver as coisas funcionando de pouco a pouco. Uma grande vantagem do Power Automate, eu consigo testar o fluxo que está em execução, né? Deixa eu mandar ele testar aqui novamente. Pegou a resposta, ele vai executar essa etapa. Olha, postou um card, ele está aguardando. Isso é um item que eu não havia comentado. Por que ele está aguardando? Porque essa ação é de postar um card e aguardar por uma resposta. Eu não dei resposta nenhuma ainda. Vamos voltar aqui. Opa. Aqui. Olha que interessante. Nova solicitação recebida. Quem solicitou? Já pegou o meu e-mail. Nome do projeto, segundo projeto. E aqui temos o nosso segundo projeto. Que foi a descrição que a gente colocou. Então tá caminhando. Tá ficando mais bacana, tá ficando mais bonito o nosso card. Nós ainda temos dois problemas para resolver. Primeiro, quem são esses responsáveis, né? E um botãozinho aqui para poder enviar a resposta, senão a gente não vai ter nenhum feedback disso. Vamos trabalhar mais um pouco com isso? Deixa eu voltar aqui. Então, voltando na AdaptiveCard.io, esse é o card que a gente está trabalhando no momento. O que a gente precisa fazer agora? Primeiro eu vou colocar aqui um botão de uma ação. Qual que é a ação? Eu vou enviar. O que essa ação de enviar faz? Ele basicamente vai pegar o que o usuário selecionou e vai devolver para o meu Power Automate. Então, assim que eu vou capturar essa resposta, tá bom? Então, action.submit, não. Vou colocar aqui. Salvar informações, estilo default mesmo, sem nenhuma alteração. Então, de novo, peguei meu card, salvei ele aqui, voltando aqui para o nosso fluxo. Opa, eu já fiz algumas alterações dentro dele, tá? Não tem problema, depois a gente coloca de novo. Deixa eu colocar esse fluxo aqui. Observem que agora dentro de Action apareceu um tipo ação submit e o title dele vai ser salvar informações. Não vou fazer o replace de novo, tá? Para a gente poder trabalhar com esses dados. Vou adicionar só mais uma etapa aqui para a gente já ir antecipando algumas coisas. Criar item. Eu vou criar esse item dentro do meu SharePoint, tá bom? Só para a gente ter aquele nosso controle que a gente comentou. Então aqui dentro tem o meu sitezinho de marketing, apesar que eu criei ele dentro do Wix 365. Controle. Qual que é a solicitação, né? Que é basicamente o nosso nome do nosso projeto. A descrição dele. Descrição. Quem é o responsável por ele? Vamos colocar aqui um valor customizável. E observem que, por que eu disse que o campo, deixa eu voltar aqui para o meu Adaptive Card, que essa opção aqui de ID é importante? Porque com ela agora eu consigo recuperar dentro do meu Power Automate. Então aqui, olha, tá vendo meu TXT nome responsável? Vou salvar ele aqui e vamos ver o que vai acontecer agora nesse novo teste. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu fazer uma nova solicitação. Projeto Loren. Deixa eu colocar aqui algum texto um pouquinho maior, para ficar legal. Mandar no Twitter e no Facebook, ok. Descrição, apenas essa, e vou enviar os dados. Obrigado, informação enviada. Vamos deixar nosso fluxo rodar. Olha, nosso fluxo chegou aqui. A gente vai voltar a executar ele, tá? As opções continuam. E agora eu tenho a opção de submit. Deixa eu mostrar aqui como que está a minha lista de controle. Ela ainda não tem nenhuma informação. Deixa então eu salvar essa informação aqui. Pedro Neto, salvar informações. Olha só que legal. Nesse momento, ele exibiu a mensagem obrigado pelas informações, que é exatamente a mensagem que nós colocamos aqui, tá? E vamos ver, e em teoria ele deve ter criado um item lá na minha lista do SharePoint. Deixa eu salvar aqui. Opa, ele criou uma lista dentro do SharePoint exatamente com aquele responsável.
Então, agora nós já conseguimos fazer nosso fluxo caminhar um pouco mais. Vamos observar algum detalhe da execução deste fluxo. Um pouquinho lento. Opa. Olha que interessante. O que eu quero pegar aqui nesse fluxo? Ele me fala aqui quem foi a pessoa que respondeu, o display name dele, o e-mail, tente. E observe esse meu campo de data, tá vendo? Ele me trouxe exatamente o nome do responsável. Ele me trouxe o e-mail. Por quê? Se a gente observar aqui no adaptivecards.io, deixa eu selecionar aqui o responsável. Observe aqui que, olha, o primeiro campo é uma descrição e o segundo é a chave. Ele sempre vai me retornar essa chave. Se eu voltar aqui dentro do meu fluxo, onde ele está, deixa eu editar ele aqui de novo. Carregando. Aqui dentro, observem, olha, ele tem um título que vai ser exibido e o value. Esse value é o que sempre será retornado para mim. Então agora a gente já conseguiu enviar o card e obter essa resposta do usuário. Mas eu falei, a gente precisa de um pouco de dinamismo. Por quê? Aqui está o Pedro e o Joaquim. Vai que aparece um novo aprovador, né? Que a gente precisa trabalhar, ou não, a gente precisa retirar algum aprovador que o usuário não faz mais parte da organização. Pensando nisso, a gente vai deixar a vida do usuário um pouco mais simples. Então aqui eu já tenho uma lista de aprovadores de arte com todos os aprovadores. Observe, inclusive, que aqui tem uma pessoa a mais, a Gabriela está aqui cadastrada. Tem a Gabriele, o Pedro e o Joaquim. O que a gente vai fazer então nesse caso? A gente vai ler o conteúdo dessa lista e colocar dentro do nosso card para o usuário poder selecionar. Então, vamos voltar aqui de novo. Como que eu faço isso aqui dentro? Eu vou obter os dados da minha lista do SharePoint. Get charts. Week 365. Aqui eu tenho a minha lista de aprovadores de arte. Nesse caso aqui, eu sei que é uma lista pequena, eu não vou me preocupar em quais campos que eu devo retornar. Numa situação mais avançada, é interessante vocês pensarem quais campos que devem ser retornados, tá bom? Deixa eu alterar esse nome aqui. Obter lista dos aprovadores. Ok, isso aqui vai me retornar todos os aprovadores. O que eu vou fazer agora? Como essa é uma lista do SharePoint, ele vai me retornar todos aqueles campos. E eu não preciso de todos. Eu preciso apenas de alguns. Então, dentro de Data Operation, eu vou utilizar a opção de Select. Aí ele vai me perguntar, tá, você quer selecionar o quê? Qual que é a minha origem dos dados? São os values, né, os itens retornados por essa minha conexão. E o que eu vou ter que fazer aqui agora? Vocês lembram que eu mostrei para vocês aqui que o formato é um title e um value? Então a gente vai colocar um title e um value aqui dentro. Então, title, value. Pedro, qual que é a origem desse dado? A gente está utilizando uma função select. Então, o title vai ser o quê? O display name da pessoa. Então, aqui, ó, responsável display name. Qual que é o value dele? Responsável e-mail. Pronto, é isso que a gente quer. Somente isso. É tão simples? Não é. Por quê? Deu um warning aqui exatamente por questões de filtro que eu não adicionei. O que eu vou fazer nesse caso? Essa instrução select ele me retorna um objeto. Então eu só vou converter isso aqui para uma string, tá bom? Para isso, eu vou utilizar uma variável aqui dentro, tá bom? Inicializar uma variável, vou dar o nome para ela de var responsáveis, para ficar mais claro que a gente está tratando. Ela vai ser do tipo string, tá? Qual que é o valor dela? Deixa eu colocar aqui só uma expressão. Vou converter aquele meu array. Então, eu digitei a palavra string do meu output. Vamos salvar. Ótimo. Isso aqui, deixa eu colocar aqui.
um pouco mais simples, né, na hora da gente tratar, só para vocês verem o que está acontecendo até o momento. Vou testar de acordo com a minha última execução. Só para mostrar o que aconteceu dentro de inicializar responsáveis. Opa, ele já pegou os dados. Não vou conseguir mostrar aqui. Bom, deixa eu só fazer uma aprovação aqui dentro. Ótimo. Voltando aqui para o meu fluxo, do meu select. Aqui. O meu select tem o meu title e value com todos os usuários. Minha string responsável também. Então a gente vai alterar ele aqui dentro do nosso fluxo. Vamos encontrar aqui. Observem que ela começa aqui nessa chave e termina aqui nessa chave. Vou apagar. E vou colocar nossa variável aqui dentro, ó, var responsáveis. Somente isso. Vamos mudar aqui também um pouquinho para ficar mais claro. Descrição do projeto. Cadê aqui? Descrição. Opa. Nome do projeto. Eu vou colocar o meu nome do projeto. E acho que... e o solicitante, eu vou colocar aqui o e-mail de quem só fez essa solicitação, que é o responsa e-mail. Prontinho. Utilizando aquele mesmo formulário que a gente mandou, vamos trabalhar ele mais uma vez. Teste. Deixo aqui para dentro do meu marketing. Opa. Agora um pouco mais bonitinho, né? Temos o solicitante, temos o nome do projeto, temos a descrição. Opa, acho que eu digitei alguma coisa aqui errado aqui. Inicializar responsáveis. Não cometo esse erro. Eu esqueci de clicar no OK na hora de escrever minha expressão. Tá? Então, string name content é o meu output e OK. Pronto. Foi um pequeno erro. Acontece. Vamos novamente. Opa. Agora, olha que legal. Agora a gente pegou Gabriele, Pedro e Joaquim. Então já ficou dinâmico. Então agora para o usuário ele consegue ter essa flexibilidade de definir aprovadores e pelo próprio Teams a gente consegue vir aqui e falar, ok, vai ser o Pedro Neto que vai atuar nesse chamado. A mesma resposta, voltando dentro do fluxo, executou como esperado. Na nossa lista de controle, já temos alguns chamados aqui. Vamos apagar um pouquinho porque a gente está criando muita coisa. Legal, Pedro, você fez isso, mas eu quero só colocar mais uma informação aqui que eu acho bem interessante, que é, ok, definimos quem é o aprovador, vamos então só colocar aqui essa informação, vamos notificar essa pessoa também, para ela poder saber que ela tem coisas para fazer. Como que a gente vai fazer isso? Mais uma vez, e a gente vai utilizar a opção de post adaptive cards em um chat ou em um determinado canal. Vou postar utilizando o próprio bot. Para quem que eu vou postar? Eu vou postar diretamente no chat da pessoa. Para quem que eu vou mandar isso? Opa. Nós temos que mandar essa informação para a pessoa que respondeu a pessoa que foi selecionada dentro do meu card. Nesse caso aqui, esse meu TXT resposta. Como ele agora está dinâmico, eu não consigo copiá-lo diretamente. Então, vou vir aqui no meu fluxo e vou simplesmente colar ele aqui. Opa. Deixa eu copiar ele aqui de novo, perdão. Deixa eu jogar ele aqui. Só para a gente digitar novamente, não ter que digitar novamente, eu copiei a fórmula dele, tá? O ideal é que, antes de eu fazer as substituições, eu já tivesse criado essa ação, porque eu não precisaria ficar escrevendo a fórmula. Mas não tem problema. Eu vim aqui,
Selecionei a fórmula, copiei minha expressão, colei a fórmula, já vai aparecer aqui bonitinha para mim. Só que é importante a gente colocar no local correto. Ok, e mais uma vez minha pergunta. Qual que é o card que você vai enviar? Legal, vamos pegar aqui, deixa eu dar uma atualizada nessa página. Vamos criar um cardzinho aqui, bem simples mesmo. Com as informações. Então, encaminhada para solicitação encaminhada para você. Olha que legal. Não é importante para a gente isso aqui agora. Pronto. Aqui a descrição. Não vamos ter ação nesse caso, tá bom? Eu só quero falar para o usuário. Olha, isso aqui agora é seu. Toma que o filho é seu. Solicitação foi encaminhada para... Por favor, verifique. E aqui um detalhezinho da solicitação, né? De novo, só mudando aqui um pouquinho alguns detalhes da solicitação, né? Tamanho dele, visibilidade. Nesse caso, a gente não tem muito o que alterar, porque a gente quer apenas notificar para o usuário que algo aconteceu. Deixa eu só mudar aqui. Chamar um pouquinho mais de atenção do usuário, tá bom? Na hora que a gente publicar. Esse é o nosso cardzinho. Vou vir aqui embaixo, copiar ele mais uma vez. E vou postar esse card aqui. Agora que a gente já entendeu como que funciona a questão do card, eu já vou fazer aqui alguma alteração nela. Por exemplo, o text não vai ser mais descrição, vai ser a descrição do evento que foi criado. E apenas isso, tá? Não vou criar muito problema não. Então, a gente criou um fluxo onde que o usuário será notificado. Vamos executar ele mais uma vez, mais um teste. Vamos fazer agora do zero. Deixa eu copiar esse texto aqui. Notificação via isso. As informações eu coloquei aqui, depois a gente poderia tratar também para ser enviada dentro do fluxo. Apenas um submit. Vamos voltar aqui dentro do nosso card. Olha, nova solicitação recebida, notificação via Teams, quem será o responsável? Vou mandar para mim mesmo, tá? Para a gente ver como as coisas acontecem. Salvar informações. Solicitação respondida. Vamos ver aqui o fluxo. Opa. Deixa eu verificar se ele... Eu fiz algum... Opa, fiz algum preenchimento errado. Vamos ver aqui o que eu fiz, algum preenchimento aqui errado aqui do meu card. Deixa eu ver qual foi a mensagem de erro. Body2.text. Então vamos ver o que aconteceu lá dentro. Aqui colocamos nossa descrição. A versão. Lembra que eu falei para vocês que a versão é algo bem importante? Deixa eu pegar aqui o meu Adaptive Cards. Olha, a versão dele está 1.3 e eu fiz um bot para o Flow. E eu não quero isso, eu quero isso aqui. Ó. Um botzinho para o Teams, versão 1.2. Então só vou fazer essa alteração aqui para a gente não ter nenhuma surpresa novamente. Então, colocar aqui, apagar, descrição. Mais um submit. Vamos aqui, já chegou minha requisição. Pedro, salvar informações. Opa. Tá. Deixa eu só mudar aqui esse campo aqui.
Campo descrição. Deixa eu pegar aqui a descrição do chamado. Descrição. Está aqui. Deixa eu pegar aqui meu Adaptive Cards e ver se eu fiz alguma coisa que não deveria. Data Context, ok, certinho. Layouts, máximo lines, ok. Bom, tudo certinho aqui. Deixa eu só fazer uma comparação. Ok, bom. Deixa eu mudar aqui o fluxo, que eu quero só mostrar mais um item para vocês. Descrição. Opa. Vou manter aqui apenas algum item desses aqui, que eu acabei fazendo algum cadastro com algum caractere inválido. Normalmente isso acontece bastante quando a gente utiliza... Ok. Agora ficou mais claro. O que acontece? Mais uma vez eu utilizei uma conexão errada. Exatamente por isso estou trabalhando com dois ambientes diferentes, tá? Aqui ele perdeu a pessoa, não tem problema, a gente vem aqui e vai copiar ele de novo. Deixa eu copiar aqui a fórmula. Pronto. Vou salvar aqui o fluxo, para ele aparecer essa opção aqui novamente para mim. Eu vou atualizar. Pronto. Expressão. Agora sim. Nome todo certinho, bonitinho. Vamos mandar mais uma vez esse fluxo. Deixa eu atualizar aqui a página. Pronto. Deixa eu só garantir que ele pegou ok. E agora ele pegou a conexão correta. Mandar para Pedro, salvar informações. Deixa eu remover essa ação aqui. Basicamente, o que aconteceu? Eu alterei minha conexão, então a minha fórmula também acabou mudando, tá bom? Pronto. Chegou aqui meu cardzinho, como esperado. Opa. O texto que eu iria colocar, né? Basicamente, ela foi o encaminhamento da minha solicitação. Ok, então aqui a gente pegou a solicitação, encaminhou para um usuário, né, para um determinado grupo. A partir desse determinado grupo, nós mandamos a notificação para um usuário. Esse usuário vai aprovar esse conteúdo ou não, tá bom? Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Então vou deixar então esse fluxo aqui dessa maneira que está, como a gente quer. Só fiz uma última operação aqui dentro dele. Por quê? Uma coisa pode acontecer aqui, e aí eu vou só dar um overview para vocês. Pronto, descrição. Então aqui agora nós criamos esse fluxo, nós estamos notificando o usuário pelo Teams, estamos colhendo essa resposta. Mas tem mais uma ação aqui que é bem interessante, que o usuário pode ter falado, poxa, essa solicitação não é minha, o que eu faço agora? Para isso, o que a gente faz? A gente utiliza uma opção de fluxo instantâneo. Como que ele funciona?
para uma mensagem selecionada dentro do Teams, eu vou falar, olha, eu não quero mais essa informação, você me mandou essa solicitação de forma errada, tá bom? Então, recusa de solicitação para uma determinada mensagem selecionada. Aqui ele já muda um pouquinho, tá? Aqui ele já me dá a opção de um editor de cartões diretamente na interface do Power Automate. O que eu quero nesse cartão? O conceito é bem simples, usuário, a gente criou uma determinada mensagem, selecionou quem é o responsável, então agora a gente vai notificar a pessoa falando. Quando a pessoa receber essa notificação, eu quero que ela me fale. Poxa, isso não é meu, envia para alguma outra pessoa. Basicamente isso. Como que a gente vai fazer isso? Aqui dentro ele já me dá, né, aquelas opções de design, muito parecido com o AdaptiveCard.io. Já sabe que é para o Microsoft Teams, então aqui a gente pode trabalhar diretamente. Recusa de solicitação. Vai ser nosso texto. Tamanho ok, fonte type. Vou só colocar aqui um tamanho dela um pouquinho diferente, um pouquinho mais escura. Tá? Aqui eu vou colocar só uma mensagem para o usuário, tá bom? Nada demais. Desculpe. Pode nos informar. Porque não pode. Pode informar porque não pode atender a solicitação. E aqui a gente vai mudar só algumas coisinhas. O ID dele vai ser TXT. Motivo da recusa. Ele vai ser um campo de múltiplas linhas. Vou falar que no máximo 300 caracteres, para o usuário não falar muita coisa, né? Já tem coisa demais. Vou colocar aqui um espaçamento um pouco maior do que ela, um separador aqui, remover esses itens. E a gente também, acho que são apenas esses itens aqui dentro. Esse botão de submit nessa situação não vai ser importante para a gente, tá bom? Nessa situação específica. E acredito que é só isso. Apenas com um detalhe. Não se esqueçam de clicar no botão Save Card, senão vocês vão perder esse card que vocês fizeram. Temos opções aqui para você determinar qual é o tamanho da caixa de diálogo. Não vou alterar, vou manter do jeito padrão. E agora eu só vou mandar uma notificação. Nesse caso específico, eu vou mandar uma notificação para o meu próprio usuário, tá bom? Solicitação usada. Pesado. O usuário. Quem está mandando isso, display name, rejeitou a solicitação abaixo. Cadê? A solicitação abaixo, pelo motivo B. Cadê o meu motivo? Plain text message content. Não, perdão, não é essa. Aqui meu TXT motivo. Prontinho. Apenas para poder pegar esse feedback também. Então o que a gente faz aqui agora? Venho novamente no meu Power Automate. Ponto interessante. O nome aqui já está correto. Vou fazer mais uma solicitação aqui dentro. Apenas algumas informações aqui, sem muitos detalhes. Twitter, submit. Dentro do meu marketing,
Vou mandar para Pedro Neto. Então, Pedro Neto agora passa a ser o responsável. Recebo o meu card agora com o texto, né, da minha solicitação que a gente criou lá. Por favor, verificar a solicitação abaixo. A solicitação foi encaminhada eu acabei não preenchendo o campo de texto, tá? Só que chegou essa solicitação para mim, eu quero recusar. O que eu faço aqui dentro? Vem aqui nos meus 3 pontinhos, More Actions, See More, e aqui tem aqui, ó, recusa da solicitação. Ele vai abrir um card para mim e eu falo, tá, por que você está recusando? Não acho que possa atender. Submit. Deixa eu abrir aqui o meu Outlook. Opa. Opa, está carregando aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Ok. Ele acabou dando um erro aqui. Vamos ver o que aconteceu. Possivelmente eu não coloquei a mensagem correta. Opa. De novo. Aquele probleminha da minha conexão. Opa, deixa eu voltar aqui. Ok. Aqui é apenas um problema do meu Tennis. Ele tem alguma restrição com relação à opção de envio de e-mail, tá bom? Mas nesse caso eu posso apenas usar o Outlook também, que vai funcionar. Tem de e-mail. Office 365 Outlook. Send e-mail. Send e-mail, achei. Para quem? A gente vai utilizar a mesma ideia de... perdão, para mim mesmo, né? Pedro. Deixa eu copiar as informações aqui. Pronto. Esse aqui, para mim, não é mais interessante. Vou utilizar a mesma ação aqui, tá? More Action, recusa de solicitação. Não acho que vou conseguir. E aqui temos meu Outlook com solicitação recusada. Prezado, o usuário rejeitou a solicitação abaixo pelo motivo de não acho que vou conseguir. Então, com Outinhos, Adaptive Cards e Power Automate, a gente consegue gerar bastante interação com as pessoas, tá bom? E era esse conteúdo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado, que tenham achado interessante, tá bom? Deixa eu colocar aqui. E, opa. Deixa eu colocar aqui no final. Muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado pela participação. Espero que tenham aproveitado um pouquinho desse conteúdo. Quem quiser falar comigo, eu coloquei aqui um QR Code, tá? Podem escanear e esses têm acesso direto a mim. Muito obrigado a todos. Boa, Pedro. Obrigada pela participação. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa agora e a gente volta 2 horas com o Johnson falando sobre SharePoint. Nos acompanhe aí que a gente está só começando, tá bom? Obrigada.